Caros irmãos, queridas irmãs, o quarto domingo da Quaresma é chamado de Domingo Letare, é o domingo da alegria. Letare significa alegra-te, ou então, como nós cantamos, rejubilai-vos. É a primeira palavra da antífona de entrada da missa de hoje. Alegra-te, Jerusalém, rejubilai-vos, Jerusalém, vós que a amais, vinde a correi de alegria exultai. É uma convocação. Então essa palavra latina, letare, dá nome à missa de hoje. É o domingo da alegria. Nós já ultrapassamos mais da metade do tempo da Quaresma. Estamos mais perto da Páscoa do que da quarta-feira de cinzas, do início lá da Quaresma. Então, neste domingo, nós como que suavizamos. A Quaresma tem esse aspecto mais austero, às vezes até um pouco mais sisudo, penitencial, e o roxo é substituído pelo rosa. Nós como que tomamos um fôlego, damos um impulso para concluirmos o tempo da Quaresma, cujo fim está mais perto. Nós vamos então celebrar as festas da Páscoa, celebrar a nossa redenção, a nossa salvação. E o motivo do louvor, a razão da alegria que nos é apresentada pelas leituras de hoje, é o fato de que Deus nos ama. O motivo do louvor é Jesus. Então, neste ano, a Igreja propõe para que nós meditemos sobre um trecho do diálogo de Jesus com Nicodemos que nós acabamos de escutar. Se nós vamos ao capítulo 3 do Evangelho de São João, a gente vê que o diálogo é muito mais longo. Aqui nós temos um pequeno trecho dessa conversa que Nicodemos teve com Jesus. A gente sabe que Nicodemos é um daqueles que depois, junto com José de Arimateia, vai providenciar a sepultura para Jesus. Nesse momento, São João diz que ele procurou Jesus de noite. O que significa, em primeiro lugar, que ele não queria ser visto. Ele era membro do Sinédrio. Ele era um mestre da lei, um homem muito respeitado entre os judeus, e não pegava bem ser visto com Jesus. Mas ele estava inquieto com as coisas que via e ouvia de Jesus, e ele até diz: eu sei que o Senhor vem de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, que tu realizas, se Deus não está com ele. Mas ele então procura Jesus de noite para não ser visto, e Jesus começa a falar para ele sobre realidades que ele não compreende, embora ele fosse um mestre da lei, portanto um conhecedor das Escrituras. Teoricamente era alguém que conhecia os mistérios de Deus, né? Mas Jesus começa a falar para ele sobre coisas que ele desconhece. Então primeiro Jesus fala com ele sobre o novo nascimento. Diz assim: em verdade, eu te digo, quem não nascer de novo, quem não nascer do alto, não poderá entrar no reino de Deus, não poderá ver o reino de Deus. Ele fica confuso, como isso é possível, que um homem já sendo velho, entre de novo no ventre da mãe, e nasça outra vez. Como é isso? Aí Jesus diz: é preciso nascer da água e do Espírito Santo. Então Jesus já vai falando sobre o batismo, que ele vai instituir mais para frente,
Jesus vai antecipando para Nicodemos algumas coisas, né? E agora Jesus fala sobre a sua morte e ressurreição. Então ele diz assim: do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário, é preciso que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Jesus está se referindo a um fato que aconteceu e que é narrado lá no livro dos Números. O povo murmurando contra Deus, contra Moisés no deserto: aqui não tem água, aqui não tem comida, aqui não tem nada, porque nós saímos do Egito e viemos para cá, teria sido melhor ficar lá no Egito. E Deus então permitiu que serpentes viessem, e algumas pessoas foram picadas e acabaram morrendo, e o povo ficou então desesperado, pediu a Moisés que intercedesse para que Deus tivesse misericórdia, e Deus disse então para Moisés fazer uma serpente de bronze, colocar numa haste, quem fosse mordido e olhasse para a serpente de bronze ficaria curado e se salvaria, não morreria. Jesus diz: essa serpente era uma prefiguração da minha crucifixão. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente na haste lá no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Então Jesus nos lembra que o pecado é uma morte. Pecar é morrer espiritualmente, porque Deus é a vida da nossa vida, é a alma da nossa alma. Pecando nós morremos espiritualmente, nos afastamos de Deus, que é a nossa vida, e não morremos apenas espiritualmente. Existe a morte eterna, a segunda morte, mas a morte corporal também é uma consequência dessa morte espiritual, que é o pecado. E Jesus está dizendo que é preciso, é necessário que ele seja pregado na cruz, que ele ofereça voluntariamente, livremente a sua vida ao Pai pela nossa salvação, derrame o seu sangue na cruz, para que nós sejamos salvos, como aquelas pessoas lá no deserto. Nós fomos mordidos pela serpente, a primitiva serpente Satanás, que inoculou esse veneno na nossa alma, que é o pecado, que é morte, que é destruição. E Jesus então nos comunica a vida imortal, a vida eterna, a vida sobrenatural da graça. Um pouco antes, como eu disse, Jesus falava do novo nascimento, nascer de novo pela água e pelo Espírito Santo, que nós sabemos é uma alusão ao batismo. É justamente no batismo que Jesus nos comunica a vida sobrenatural da graça, que é uma participação na vida de Deus, uma participação na natureza divina. Então Jesus diz assim: pois Deus amou tanto o mundo, amou de tal modo o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. Deus me amou tanto, Deus nos amou tanto, que nos deu de presente o seu Filho, que entregou o seu Filho à morte por nós, para a nossa salvação, o seu Filho unigênito. Deus tem um filho. Tem aquela música que diz: o Senhor tem muitos filhos ele tem. É verdade que nós somos filhos de Deus, mas nós nos tornamos filhos de Deus pela graça. Somos filhos no Filho, mas Deus só tem um filho por natureza, o Filho eterno, Filho unigênito,
E uma vez incorporados a Cristo pelo batismo, nós nos tornamos filhos no Filho. Recebemos um espírito de adoção. Ele é filho de Deus na ordem da natureza, nós somos na ordem da graça. Mas nós só podemos dizer que somos filhos de Deus porque nós somos incorporados a Cristo. Somos membros do seu corpo. Recebemos o Espírito de Cristo. Deus nos amou de tal modo que nos deu o seu Filho para não morrermos. Nós esperamos a ressurreição da carne quando Cristo vier em sua glória. Então não só a morte, Ele vem nos livrar não só da morte espiritual, não só da morte eterna, mas também da morte corporal. Quando Jesus ressuscita Lázaro, Ele diz: quem crê em mim, mesmo que morra, viverá, vai conservar a vida. Jesus é a vida. Ele nos comunica a vida de Deus, a vida imortal, vida em plenitude, vida em abundância, que é o contrário do pecado, que é morte. E essa vida é a graça que é participação na vida de Deus. Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para salvar o mundo, para que o mundo seja salvo por ele. Quem crer será salvo. Quem não crê já está condenado. Nós já estamos condenados se não cremos, porque não temos a vida que é Jesus. Até na vigília pascal, no precônio pascal, nós cantamos assim: de que nos valeria ter nascido se não fôssemos resgatados? Nem valeria a pena. Nem valeria a pena existir se não fosse para conhecer e amar Jesus, se não fosse para tê-lo como Salvador. A vida nem teria sentido, a vida nem valeria a pena. E São Paulo, na segunda leitura, diz alguma coisa parecida com isso, quase as mesmas palavras, na verdade. Ele diz assim: Deus é rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, quando estávamos mortos por causa dos nossos pecados, Ele nos deu a vida com Cristo. É por graça que vós sois salvos. A gratuidade do amor de Deus por nós. Ele nos amou primeiro. A imensidade, a gratuidade do seu amor. É pela graça que vós sois salvos mediante a fé em Jesus Cristo. Então, às vezes as pessoas podem pedir a Deus provas de amor. Será que Deus me ama? Será que Deus se importa comigo? Será que Deus se lembra de mim? Será que Deus me escuta? E daí a pessoa quer pedir provas de amor a Deus. Ah, se Deus me ama, então que Ele faça aquilo que eu estou pedindo. Mas na verdade Deus já nos deu a maior prova de amor que Ele podia nos dar, dando ao mundo o seu Filho para ser pregado na cruz, como vítima de expiação pelos nossos pecados. Essa é a maior prova de amor que Ele podia nos dar. A gente não precisaria pedir nenhuma outra prova. Isso aqui é praticamente uma declaração de amor. Tanto Deus amou o mundo, tanto Deus me amou, que Ele me deu Jesus, que Ele me deu o seu Filho unigênito, para que crendo nele eu tenha vida, eu também me torne filho de Deus, eu me salve. Essa é a maior prova. Ele já nos deu a vida, antes de nós existirmos, Ele nos amou, e porque Ele nos amou é que nós existimos. Do nada Ele nos chamou a existir, já é uma prova de amor. Depois ainda Ele nos deu o seu Filho, depois ainda Ele nos deu o Espírito Santo, e pelo Espírito Santo Ele nos dá também Jesus na Eucaristia. Ele nos deu a sua Mãe Santíssima, a Virgem Maria. São tantas provas de amor, nós não precisaríamos ficar pedindo outras provas. A maior de todas Ele já nos deu. E
Às vezes a gente até pode se perguntar assim: bom, Jesus veio para salvar o mundo, para libertar o mundo do pecado, mas parece que tudo continua como antes, tudo continua igual, nada mudou. A gente continua morrendo, no mundo continua existindo violência, continua existindo traição, continua existindo fome, continua existindo guerra, continua existindo todas essas coisas. Então, afinal de contas, o que é que mudou? O Salvador veio, mas tudo continua igual. E Jesus diz assim para Nicodemos: ora, o julgamento é este: a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque as suas ações eram más. Então o remédio está aí. Se o médico diz assim: você tem uma doença mortal, mas existe um remédio, existe um tratamento, só tem um remédio para a sua doença, tem efeitos colaterais, mas se você não tomar esse remédio, você vai morrer. E se você rejeita o remédio, então a luz brilhou, a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz. Seguir Jesus, crer em Jesus, entregar a nossa vida a Jesus, tem os seus efeitos colaterais, né? Tem as renúncias que nós precisamos fazer, os sacrifícios. A nossa adesão a Jesus exige que nós nos entreguemos inteiramente a Ele, mas esse é o único remédio se eu não quero morrer, se eu quero viver para sempre, se eu quero ter aqui neste mundo vida plena, vida em abundância, e se eu quero ter vida eterna que não acaba, que não tem fim, viver em Deus pela eternidade. O remédio é Jesus, e só Ele e mais ninguém. Só Ele é nosso Salvador. Se eu deixo que a luz de Deus me ilumine, bem, se não também. Deus não enviou o seu mundo para condenar o mundo, Ele quer salvar o mundo, Ele quer que todos se salvem. Mas se eu não quero tomar o remédio, se eu me recuso a aceitar o tratamento, então, infelizmente, a consequência é a morte. Esse é o julgamento, diz Jesus para Nicodemos. De modo que o amor de Deus se manifesta quando Ele age com misericórdia, mas também o amor de Deus se manifesta quando Ele nos corrige, quando Ele, como Pai, nos educa. Deus não faz o mal, mas se utiliza muitas vezes do mal que existe no mundo, permite para tirar do mal algum bem. A primeira leitura de hoje fala sobre o exílio da Babilônia. É tirada aí do segundo livro das Crônicas e é um resumo da história do exílio, que foi extremamente dramática para o povo da antiga aliança. Então diz assim: tanto os sacerdotes quanto o povo multiplicaram suas infidelidades, imitando as práticas abomináveis das nações pagãs, e profanaram o templo que o Senhor tinha santificado em Jerusalém. Em outras palavras, eles praticaram idolatria. E além de praticarem idolatria, introduzindo no templo de Jerusalém ídolos, falsos deuses, eles também deixaram de cumprir os mandamentos, se esqueceram de Deus. Deus mandou os profetas, seus mensageiros, mas eles zombavam dos enviados de Deus, desprezavam as suas palavras. Deus advertiu, Deus chamou a atenção: olha, vocês estão se esquecendo de mim, dos meus mandamentos, da minha aliança. Acordem para a vida, vocês estão tomando um caminho aí que era um povo de cabeça dura. Então, nós somos autossuficientes, nós nos bastamos a nós mesmos, nós não precisamos de Deus para nada, nós sabemos o que nós estamos fazendo.
Então Deus disse: pois bem, então se vocês querem seguir os caminhos de vocês, sigam os caminhos de vocês. Deus mandou os profetas, eles desprezaram, eles zombaram, até que o furor do Senhor se levantou contra o seu povo e não houve mais remédio. Eu dei chances para vocês, vocês não me escutaram, então agora eu vou abandonar o meu povo por um tempo, para que eles experimentem como é viver longe de mim. Os inimigos incendiaram a casa de Deus e deitaram abaixo os muros de Jerusalém. Atearam fogo a todas as construções fortificadas e destruíram tudo que havia de precioso. Quem não morreu pela espada foi levado por Nabucodonosor, rei da Babilônia, para o exílio e se tornou escravo. Então quem não morreu virou escravo. Foi um momento de grande desolação, mas também foi uma experiência de reconciliação com Deus. Deus ali como Pai corrigiu o seu povo, castigou o seu povo, educou o seu povo. Vocês querem caminhar longe de mim? Então vocês vão ver o que vai acontecer quando vocês se afastam de mim. Sigam os seus caminhos e vocês vão ver o que vai acontecer. E durante 70 anos eles ficaram no exílio. O salmo de hoje canta justamente a saudade do templo, a saudade de Jerusalém. Que se prenda a minha língua ao céu da boca, se de ti, Jerusalém, eu me esquecer. Junto aos rios da Babilônia nos sentávamos chorando com saudades de Sião. O que foi que eu fiz? Como diz aquele ditado, né, já que eles não foram pelo amor, eles tiveram que ir pela dor. Deus encontrou aquele caminho para que eles acordassem da loucura que eles estavam fazendo e se lembrassem dele. Então a ira de Deus também é uma expressão do seu amor, porque Deus que nos ama quer que nós nos salvemos, e Ele vai usando as estratégias que Ele tem, os meios que Ele tem, porque Ele não quer que a gente se perca, não quer que a gente se condene. Então Ele manifesta o seu amor com misericórdia, com compaixão, mas se a gente não escuta, apesar de tudo, Ele vai tentar mostrar o seu amor também nos corrigindo, para que de alguma maneira a gente se volte para Ele. E a leitura termina falando que depois de 70 anos no exílio, clamando e pedindo ao Senhor, cumpriu-se o tempo que o profeta Jeremias tinha predito. O império da Babilônia foi vencido pelos persas, e Ciro, rei da Pérsia, deu autorização para os judeus voltarem para Jerusalém e reconstruírem a cidade e o templo. Para nós cristãos, a Jerusalém é a Jerusalém celeste, a nova Jerusalém. Então a gente canta esse salmo pensando nessa Jerusalém, né? Se de ti, Jerusalém, eu me esquecer, que resseque a minha mão, que se prenda a minha língua ao céu da boca. Nós estamos exilados aqui na terra, e se nós nos esquecermos de Deus, e se nós nos esquecermos do céu, ai de nós. Nós não podemos nos esquecer que nós fomos criados para a eternidade. Então vamos pedir a Jesus que neste tempo da quaresma que vai chegando ao fim, nós tenhamos esta certeza do amor de Deus para conosco, saibamos aceitar também a correção do Senhor, e nós tenhamos a vida em seu nome, pela fé em Jesus, nós obtenhamos esta vida que é eterna, que não tem fim, que o amor de Deus seja a nossa
alegria. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.